Estou chegando lá. Vou chegar aqui, Paulo. Fique à vontade. O Paulo vai ministrar a palavra com nós hoje à noite. E no final eu volto para dar alguns recados. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua espada, abra lá no Evangelho de João, capítulo 14. Vai abrindo a palavra. Desde os louvores, o Senhor já estava ministrando a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Eu costumo brincar quando a gente fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que realmente você entende, tem o entendimento dessa palavra ou não? Quando a gente fala Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é adorando que Jesus volta para levar a tua igreja. Se você olhar para você hoje, você quer que Jesus volta ou quer esperar mais um pouquinho? Né? Às vezes a gente olha tanta gente, né? Assim, fala Maranata, mas Jesus, eu não quero ir embora agora, né? Tudo é um propósito de Deus. Então, quando a gente fala Maranata, a gente tem que estar preparado. Será que é o tempo de Jesus voltar? Será que realmente, se Jesus voltar hoje, eu estou capacitado, habilitado para morar no céu? Né? Então é hoje a respeito um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. Então, se você abrir o Evangelho de João, capítulo 14... nós vamos começar lá do versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-te um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer: mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Versículo 11, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E no versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida aqui nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Já sei que o Teu Espírito já está ministrando em nossos corações. Papai, eu me coloco na posição de servo, estou aqui para Te servir e fazer a Tua vontade. Deus, aquilo que for da Tua vontade, que Teu Espírito esteja falando através da minha boca, aquilo que não for, que o Senhor me faça calar. Deus, fale com a Tua igreja, assim comigo também, que nenhum mal, Pai, venha tirar a nossa atenção. Pai, eu repreendo isso em nome de Jesus, declaro a Tua bênção, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para a Tua palavra e para o mover do Teu Espírito. Deus, transborda sobre este lugar e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, que hoje possa ser um culto de transformação e que possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, aqui nós aprendemos algo no final que diz assim: tudo que nós orarmos em nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus faria por causa do nome dele. Não foi assim? Nós não estávamos orando para o filho do Paulinho aqui agora, em que em nome de Jesus. Quem liberaria a cura? Em nome de Jesus. Com o quê? Se crer e ter fé. Mas aqui está falando, a Bíblia está falando
a respeito dos discípulos que andaram com Jesus tanto tempo. E de repente um deles chega, Tomé chega a Jesus e fala, mas para onde que nós vamos? Qual é o caminho? Aí depois chega Felipe e fala, mostra-nos o Pai, e assim nós entenderemos. Puxa vida, andou tanto tempo com Jesus e de repente fala isso. Viu Jesus curando, viu Jesus fazendo milagres, né? Mas quando Jesus chega, o tema da mensagem é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus chega para ministrar essa palavra aos seus discípulos, é uma palavra para fortalecê-los. Se nós olharmos alguns capítulos anteriores da palavra, primeiro, Jesus predizia que a sua morte estava perto, né? Então, antes de Jesus ministrar essa palavra, ele chegou para os discípulos falando, logo está chegando o meu tempo para que se cumpra a palavra. Está lá em João, capítulo 12, 23, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas daqui a pouco Jesus chega mais adiante e fala assim, Jesus fala que um dos seus discípulos iria traí-lo, né? Mas isso era necessário. Olha lá, Jesus diz assim, não estou eu me referindo a todos vocês, eu conheço os que eu escolhi, mas isso acontecerá para que cumpra a Escritura. Aquele que partilha do pão voltou-se contra mim. Então, primeiro, Jesus chega para os seus discípulos e anuncia a sua morte. Daqui a pouco, logo mais um capítulo à frente, Jesus vem e fala, um de vocês aí vai me trair, vai me entregar na mão deles, né? Puxa, todo mundo já começa a ficar aflito. Aí chega uma terceira palavra, onde Pedro se achou alguma coisa, não, mas se isso acontecer, eu vou te defender. Espera aí, Pedro, para aí. Até que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ei, quem que era Pedro? É o cara mais próximo de Jesus. Então a palavra diz assim, Pedro perguntou ao Senhor, não posso seguir-te agora, darei a minha vida por ti? Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que até que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você imagina você andando tanto tempo com uma pessoa, com Jesus, eles estavam andando tanto tempo, alguns deles largaram tudo, né? Largaram trabalho, família, largaram o que eles faziam, para estarem ao lado de Jesus. De repente Jesus fala que é chegada a hora da morte dele. Daqui a pouco Jesus chega e fala assim, ainda um de vocês vai me trair, e por fim Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí, como que ficou a mente desse pessoal? Para pensar, né? Primeiramente, quando fala que Jesus ia deixar eles ali, imagina, eles abandonaram tudo por causa de Jesus Cristo. Tinha quantas pessoas perseguindo Jesus? Bom, se Jesus for embora agora, e agora? O que será de nós? Não é verdade? Nós vamos ser os próximos a ser mortos. E agora, sem Jesus junto conosco, como que nós vamos continuar fazendo a obra que Ele mandou nós fazermos? Aí gerou alguns sentimentos. Eu creio que o primeiro sentimento foi de medo. Bom, Jesus agora vai embora, e eu vou ficar aqui sozinho. Eu acredito que isso deve ter gerado medo no coração dos discípulos. Segunda coisa que eu acho, algumas incertezas. E agora, como que será? Se Jesus for, se um de nós trair, o que vai acontecer? Quem que é o traidor? Confusão na mente e perturbação. Aí se a gente trazer a palavra para os dias atuais, nós vivemos dias do quê? De incertezas, instabilidade. Você não consegue se programar o amanhã. Amanhã está tudo diferente. A economia está diferente. As coisas estão diferentes. O mundo lá fora está pior do que antigamente. Esses dias eu questionava. Meu filho vai fazer 10 anos de idade. Antigamente, com 10 anos de idade, eu andava de bicicleta a cidade inteira. Não é verdade? Tem gente que da minha idade, a gente andava por essa cidade. Agora você tem coragem de deixar teu filho andando por aí sozinho? Pegam, colocam dentro do carro, sequestram, sei lá o que acontece. Os tempos são outros e nós vivemos assim, dias de incerteza. Hoje você programa algo na sua vida financeira. Bom, daqui tanto tempo eu estou me programando, daqui lá na frente isso vai acontecer. Não está acontecendo. Seja por causa de Covid, seja por causa da política, economia, nós não temos mais controle de nada. É verdade ou mentira? E assim também eles, no momento que eles estavam vivendo, eles largaram tudo por causa de Jesus.
E de repente Jesus fala, bom, agora vocês vão ter que caminhar sozinhos. Nós fazemos plano, mas não temos a certeza de nada. O único que tem a certeza de todas as coisas é o Deus com relação à nossa vida. Nós não conseguimos nos programar em nada. Aí Jesus observa que os seus discípulos ficaram perturbados. Ele chega e fala assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e também em mim. E logo em seguida Jesus começa a fazer algumas promessas para mim e para você. Não somente para os discípulos, mas para nós também. Primeira, na casa do meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Ou seja, Jesus está falando a respeito de algo vindouro. Aquele que ele teria que ir daqui para lá, para preparar o lugar para nós. Ou seja, está organizando as coisas para a igreja subir. E que ele vai voltar para nos levar. Aqui que está um ponto de interrogação. Quem que ele vai levar? E aqui que está o ponto-chave. Jesus estava falando de moradas celestiais, Jesus estava falando da eternidade. Algumas semanas atrás nós tivemos uma ministração um seminário a respeito do céu e o inferno. Aquilo me clareou tanta coisa a respeito da eternidade. Já tem algo preparado para nós depois dessa vida. Agora você acha que nós fomos feitos para viver para sempre aqui nessa terra? Sendo que Jesus está falando que já tem algo preparado para nós, para a igreja. No nosso tempo aqui é passageiro, nós não fomos feitos para essa terra. E há um lugar que já está preparado para nós. Os seus problemas, as suas preocupações, o seu dinheiro ou as suas dívidas ficarão nessa terra, isso tudo vai passar. Eu me lembro uma certa vez que um pastor falou para mim, Deus é um Deus de matemática. A gente não entende, tem hora que a gente não entende a lógica, mas existe a lógica de Deus, Deus faz as coisas do jeito dele. E as coisas que Deus faz para nós, que Deus promete para nós, as coisas são perfeitas. É por isso que a nossa vida tem que ser baseada em oração. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a direção que eu devo tomar? Senhor, será que eu posso fazer isso? Por quê? Para que você lá na frente não venha culpar a Deus pelas suas derrotas, pelos seus fracassos. Coloque a tua vida centrada, direcionada na palavra de Deus, na vontade, o que Deus quer para mim e para você. Aí Tomé vem e questiona Jesus. Em João 14:5, disse-lhe o Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos seguir o caminho? Ou seja, ele falou assim, para onde nós vamos? Qual é o caminho que devemos seguir? E aqui que está a palavra-chave da mensagem de hoje. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando eu pedi uma mensagem para Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu esteja ministrando para a igreja no domingo? E a primeira coisa, o versículo que veio na minha mente foi, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tinha algumas outras mensagens preparadas para estar ministrando aqui. Eu falei, não, será que isso é de Deus? Mais uma vez eu orando ao Senhor, Deus, o que eu vou ministrar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim foi. E hoje pela manhã, Senhor, e agora? E aí eu comecei a meditar na palavra e comecei a montar alguma coisa que o Senhor queria falar conosco. E a primeira pergunta que eu quero deixar dentro do seu coração. Como podemos conquistar o direito de morar no céu? O que você acha que você precisa fazer? O que você deve fazer para ter oportunidade de salvação? Passar a eternidade com Deus. O que você acha? Olha para você mesmo, pensa um pouco. O que eu preciso fazer? Reflita comigo. Será que eu ser bonzinho adianta? Será que eu achar que é só fazer coisas boas nessa terra? Será que ser honesto nos meus negócios? Ser fiel com a minha família, com os meus filhos?
Será que isso adianta? Será que dar dinheiro aos pobres ou aos necessitados, será que isso abre o caminho para você dar a salvação? Para mim, para nós, aqueles que já são crentes, isso é pelo menos o básico, numa conduta de vida cristã. Mas não adianta fazer nada disso se você não tiver Jesus na tua vida. Você pode ser o melhor homem da sociedade, você pode ser o melhor pai de família, você ser honesto nos teus negócios, dar todas as tuas riquezas aos necessitados. Se você não tiver uma aliança com Jesus, você vai bater na trave. Aleluia. E fazendo tudo isso lhe dará o direito. Eu pensava assim. Eu, quando não conhecia Jesus, eu pensava dessa maneira. Eu achava que eu sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, no meio da sociedade, eu ia conseguir herdar a minha salvação. Eu achava que era somente eu ser uma pessoa boa lá fora, que eu teria direito de um dia estar lá com Deus. Eu não conhecia as palavras, eu não conhecia nada disso. Na verdade, eu era aquele católico que não ia na igreja e uma mãe que frequentava centro espírita. De repente falaram para mim que eu ia morrer dentro de um lugar lá, num acidente de carro, de moto. Falaram, não saia de casa que você vai se envolver num acidente. Num período da minha vida que eu não podia ficar parado, eu trabalhava. Eu cuidava das coisas do meu avô, né? Meu avô estava com câncer, já em fase terminal. Eu não parava em Umuarama, parava mais dentro de um avião, eu pilotava para ele, né? Junto com outro piloto, a gente ia para Curitiba, os melhores médicos em São Paulo, eu não parava, e como alguém chega para mim e falou, agora você vai ter que ficar dentro de casa. Aí eu pensava, e meu avô? Né, precisa de mim, o braço esquerdo e direito, chegou no final da vida dele, eu que dava banho, ajudava a trocar, dava os medicamentos, mas havia um inconveniente. Foi quando eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, e eu tinha hábito de chegar do meu trabalho, ir na casa dela, e lá estava preparado um banquete, né, espiritual, e também um banquete que me deixou um pouco mais fortinho, para não falar gordo. Tinha uma mesa montada de café da tarde, com bolo e tudo mais. Só que havia um inconveniente, minha sogra falava sobre Jesus. E eu não queria saber sobre esse tal de Jesus, né? Eu falava, já tenho as minhas crenças, já acredito em alguma coisa, eu não faço mal para ninguém, está tranquilo. E de repente você depara com a informação dessa, ó, não sai da tua casa que você vai morrer. Quem está falando é o próprio diabo. Corri para ela, eu lembrei da minha sogra que falava de Jesus. Meu irmão, eu já tinha empurrado o van de pastor. Eu já tinha visto pastor. Eu era igual Paulo. Perseguia, né? Na verdade era Saulo, né? Eu perseguia os crentes. Falei, como que esses homens podem ser de Deus? Pastor andando sem combustível na van, eu já vi isso. Numa pendura lascada, sem bateria. No carro, eu me lembro que eu empurrei a van de um pastor 2 vezes. Pirambeira abaixo para dar no tranco. E eu questionava, eu brincava, falava, como que esses homens podem ser de Deus? Hoje eu entendo a guerra e o mundo espiritual. E aquela minha sogra colocou meu nome diante de Deus, oraram, repreenderam aquilo. E eu fui para Londrina andar de moto naquele final de semana. Moto esportiva, andei no autódromo, e na volta eu vim tirando racha de Londrina para Umuarama. Quando passei Arapongas, um rapaz, nós dois juntos, andando juntos, não conhecia, ele caiu na minha frente de moto. Nós estávamos a mais de quase beirando os 300 por hora. Numa curva, ele perdeu o controle da moto e caiu na minha frente. Passei pelo acidente, graças a Deus eu não me envolvi, não enrosquei nele, voltei, dei assistência a ele. Graças a Deus eu encontrei ele com vida, saiu no meio de um soja. Encontrei ele com vida, chamei o serviço de pista da Via Par, prestei atendimento para ele e continuei a minha volta para Umuarama. Isso estava em Arapongas. Quando cheguei em Maringá, abasteci minha moto, aquilo lá você deve estar pensando, abalou o Paulo César. Não, muito pelo contrário, eu precisava preencher um vazio dentro de mim. Faltava alguma coisa na minha vida. E eu preenchi através da velocidade, seja através da moto, ou seja através do carro. Eu tinha que correr, nunca vi isso. E quanto mais você corre de moto, os bichinhos bate no capacete, se espalha, você não enxerga nada. Parei num posto em Cianorte,
E ali uma senhora com Vectra chumbo encostou naquele posto e falou: moço, moço. Olhei para trás, chamei o frentista, falei: acho que ela quer abastecer. Eu estava limpando a viseira do meu capacete. E de repente ela fala assim: não vim abastecer não. Você pode não entender agora, mas Deus mandou eu vir aqui te dizer. E aquela senhora começou a contar toda a história da minha vida. Começou a dizer que eu tinha perdido meu pai cedo, as frustrações que eu já tinha tido. E começou a dizer que Deus tinha um plano maravilhoso para mim. Que Deus ia me dar família, ia me dar filhos. Que Deus ia me levar para um lugar que eu nem imaginava para falar do amor dele. Olha o que eu estou fazendo aqui essa noite. E para provar que é Deus que está falando com você nessa tarde, o diabo marcou uma cilada de morte para você hoje. E foi eu, Senhor teu Deus, que te livrou da morte. Naquele momento eu já estava chorando, já entreguei minha vida para Jesus e aí o treco foi instantâneo. Jesus já fez parte da minha vida, logo já fui batizado, abandonei as coisas que não serviam a Deus e a minha história foi toda mudada. E é assim que Jesus faz. Se a minha sogra não tivesse insistido, quem sabe eu não estava aqui hoje para contar a minha história. Não adianta nada eu viver uma vida toda de sucesso aqui sem ter Jesus. Jesus é o único que pode nos levar ao céu. E aí eu queria trazer para nós essa noite 3 verdades a respeito de sermos habilitados a herdar o céu. Se você quer dirigir um carro, você precisa ter uma habilitação. Se você quer dirigir um barco, precisa ter o arraiz. E assim mesmo, se você é piloto, precisa ter a carteirinha de piloto, né? Eu era copiloto, porque até hoje eu não consegui tirar minha carteira, né? Mas eu voava sempre com o outro junto, né? Então, para tudo isso, você precisa ser habilitado. E para ir para o céu, o que eu preciso fazer? Então, é isso que nós vamos aprender. Primeira coisa, a palavra está dizendo assim: Jesus é o caminho. Não existe outro caminho, é o único caminho para a gente poder ir para o céu. Vamos pensar em uma viagem, numa estrada. Nós vamos de um ponto inicial a um ponto final, não é verdade? Antigamente, quando a gente saía para pegar a estrada, a gente usava o quê? O mapa. E quando você se perdia, que era muito mais fácil você se perder, o que acontecia? Gerava sentimentos horríveis, né? Eu fico muito nervoso quando eu me perco. Não sei se é porque eu sou piloto de rally, quando eu me perco em qualquer momento eu fico muito bravo. Não é verdade? A minha esposa está lá para confirmar isso. Hoje não, hoje nós temos outros recursos, como GPS, Waze, Google Maps e essas coisas. Mas mesmo assim, você tem que dar uma posição inicial e uma posição final. E para você acertar o caminho, você precisa o quê? Estar ligado com o GPS, estar ligado com ele. E assim também é com Jesus. Muitas das vezes, a gente anda sem Jesus e sem direção. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus e você tem o entendimento que Ele é o teu Senhor, você ora e coloca a direção nas mãos dEle e é Ele que vai conduzir a tua vida. Tem hora que mesmo com Jesus tem que recalcular a rota. Por quê? Do mesmo jeito que com o GPS te leva a um lugar, às vezes tem um trânsito, tem um acidente no meio, assim é na vida de um cristão. Às vezes a gente chega, Jesus nos dá uma direção, aí de repente aparece um problema. Espera lá, Ele te capacita, te dá a solução e muda a direção para outro caminho. Assim é com Jesus. Só que o diferencial é que quando você está com Jesus, você erra menos. Ninguém é perfeito, mas a gente começa a errar menos. Aleluia. Com Jesus podemos ter trânsito e impedimentos, porém não nos deixa sozinhos. Ele nos orienta, nos capacita e nos ajuda nas mudanças de direção. E hoje, nós somos privilegiados. Seríamos mais privilegiados ainda se tivesse nascido dentro de um berço cristão, que já conhece a palavra de Deus. Mas eu me lembro, alguns anos atrás, para você conhecer a palavra de Deus, primeira coisa, existiam os usos e costumes, e aquelas tradições de religiosidades dentro da igreja. Era algo mais difícil de você conhecer Jesus. Hoje, há uma facilidade muito grande através das redes sociais, tem ministração de tudo quanto você imaginar na internet, tem igrejas de vários tipos, às vezes uma igreja que se enquadra com você, com o teu perfil. Então hoje está mais fácil de você conhecer esse Jesus, hoje é mais fácil de você vir na igreja. Aleluia. Antigamente era mais difícil, mas quando a gente pensa
a respeito de Jesus e a respeito de conhecer mais a Jesus, conhecer a Deus, eu me lembro de uma frase que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Era isso que eu aprendi antes. Todos os caminhos levam a Deus. Opa, onde está escrito isso na Bíblia? Se você olhar, seja a criação do homem pela ciência, teoria da evolução, seja se você olhar a criação do átomo, uma partícula menor e indivisível, foi aí que começou a história, né? Começou-se a Terra, o mundo, os planetas, né? O início de tudo, se você olhar a teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão, até mesmo um ateu tem que acreditar em alguma coisa. Mas se a gente olhar, até mesmo a maioria das religiões, mas eles acreditam que tudo leva a alguma coisa maior. Mas isso não está escrito na Bíblia. Existe somente um caminho, e para chegar até Deus, o caminho é esse, é Jesus. Não existe atalho neste assunto, pois não existe opções, somente Jesus Cristo pode nos conectar com Deus. Em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Em Salmos 25, 8 diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra os caminhos aos pecadores. Jesus é o nosso exemplo a seguir. Quando a gente pensa na palavra caminho, a gente tem que estar andando lado a lado. Então, o Jesus é o caminho, então é o nosso exemplo principal, como conduzir as nossas vidas. Por isso é necessário nós termos uma aliança com Ele. Por isso que nós temos que procurar viver uma vida em santidade, porque Jesus foi o quê? Foi santo. Ele não pecou, ele não errou aqui nessa terra. Por isso que é necessário pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, para nos limpar, para nos purificar, para nos mostrar, para nos ajudar a resistir ao pecado. E nós devemos andar como Jesus andou. Na verdade, Jesus é a verdade. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. A verdade está nos ensinamentos de Jesus, os exemplos que ele deu quando passou aqui na terra. Está relacionado com a conduta de vida cristã. Como cristão, ser aliançado com Jesus é com a ajuda do Espírito Santo que nós devemos cada vez mais nos abster-se do pecado. Mas o que nós devemos fazer? Priorizar a leitura da palavra de Deus. Quem aqui tira pelo menos uns 10 minutos da leitura da palavra? Se você quer conhecer Deus e não conhece a palavra, como que você vai conhecer Deus? Você acha que Ele vai entrar na tua mente em sonho? Ou por osmose, você coloca a Bíblia na cabeça, do lado, vai entrar todas as informações na minha mente? Como que a gente vai andar como Jesus quer que a gente anda, se a gente não conhece as Escrituras? Oração. Senhor, me ajuda a ter discernimento da Tua palavra, porque muitas vezes a gente olha e não entende nada. Com quem já aconteceu isso? Muitas vezes eu leio a palavra e não estou entendendo nada. Porque você tem que pedir ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me revela a palavra. Pecado escondido, às vezes nós temos pecado que a gente não consegue lutar contra ele. É necessário ter uma aliança com Jesus e pedir que o Espírito Santo te ajude. Sozinho você não vai conseguir vencer. É necessário ter intimidade com Deus através da oração. Quem aqui, vou falar brincando assim, mas quem ao menos tira 5 minutos de oração por dia? Começa os hábitos orando pelo menos nas refeições, agradecendo a Deus pelo alimento. Meu irmão, e nós queremos falar que somos de Deus, que somos de Jesus, e a gente não conhece a palavra e não ora. E continua vindo na igreja, levando a vida do mesmo jeito. E aí, estamos preparados para ouvir, cantar esse louvor? Maranata, hora venha, Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados? Aleluia. Aleluia. Crer que Jesus morreu por mim e por você, viver em busca de uma santidade. Eu costumo dizer que, como a gente
às vezes ganha as pessoas para Jesus, eu costumo dizer o seguinte: não olha para o teu pastor ou não olha para mim, porque um dia eu vou te decepcionar com certeza, porque eu sou falho, o pastor é falho, uma hora nós vamos errar. Mas a diferença é, nas minhas orações diárias, Senhor, que eu possa ser um cristão melhor a cada dia, me ajuda com teu Espírito Santo. Ninguém vai ser perfeito nessa terra, mas nós temos que pedir a direção do Espírito. Nós temos falha, nós temos erros, nós temos pecado que precisa ser tratado, e somente com a ajuda da palavra, oração e Espírito Santo, e cada vez mais vai moldando, vai lapidando. Aleluia. A ideia principal, quando fala Jesus é a verdade, o caminho, a ideia principal é afastar-se do pecado. Isso não agrada a Deus, então vou me afastar daquilo que não agrada mais a Deus. Vou mudar a minha vida, conduta de vida. Que o pecado, conforme o pastor Giovanni diz, sempre diz, que o pecado na sua vida seja somente um deslize. Puxa, errei, foi um acidente, me arrependo, peço perdão e mudo o caminho e não faço mais. A gente tem que ter um entendimento. O crente erra, mas por um deslize. Opa, vacilei. O pastor Giovanni fala muito a respeito disso. Se você pecar, reconheça que errou, se conserte com Deus o mais rápido possível. E aí eu quero deixar uma pergunta novamente. Será que as pessoas conseguem ver Jesus na tua vida? Conforme você está conduzindo a sua vida hoje, só você e Deus agora, será que as pessoas conseguem enxergar algo diferente dentro de você? Poxa, aquele irmão ali tem, aquela pessoa ali tem algo diferente. O que é essa diferença? Quando eu conheci Jesus, as primeiras coisas que mudaram na minha vida foram meus hábitos. Aquilo que eu fazia que não agradava a Deus foi algo instantâneo. Tirou as vontades que eu tinha de fazer quando eu era do mundo. Só que do mesmo jeito que tirou as minhas vontades, tirou também meus amigos. Foi a primeira coisa que eu comecei a perder no caminho. As pessoas começaram a se afastar de mim. Por quê? Viam em mim algo diferente. Às vezes eu chegava numa rodinha de homens lá conversando, estavam falando de mulher, tal, eu falava, puxa, você tem uma mulher tão bonita, uma esposa, filhos. Falava, isso não é legal com você. Aí falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pronto, daqui a pouco não me chamavam nem mais para churrasco nenhum. Porque eu achava que eu tinha que estar no meio deles para ganhar eles para Jesus. Mas há algo diferente aí. Passa algum tempo, o problema chega na vida de um deles, o que eles lembram de você. E eu me lembro que naquele meio que eu vivia antigamente, tinha um casal, eles tinha nascido, a esposa engravidou, e segundo os médicos, aquela criança não ia nascer. Aí lembraram de quem? Daquele que falava de Jesus para eles. Corremos lá e travamos uma batalha em oração, e glória a Deus. A irmã foi curada, o neném nasceu, e eles conheceram esse Jesus que eu tanto falava. Nós temos que ser diferente. Não importa o que o mundo pensa de você lá fora. Tem que parar de ficar em cima do muro. Não, eu sou cristão sim, então você é crente sim. Eu vou ter uma conduta de vida diferente. Ser cristão não é ser careta, mas é abster-se do pecado. Aquilo que não agrada a Deus, eu estou fora. Mesmo que momentaneamente você tenha que perder as companhias, as amizades. Mas pode ter certeza que quando o problema bater na porta, eles vão se lembrar de você. Aleluia. Glória a Deus. Seja sal da terra e luz do mundo. Isso é ser diferenciado. Nós temos que ser diferentes do padrão deste mundo. A Bíblia diz lá em Mateus 5,13: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas. Assim é nós, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que ser temperado como sal, ser diferenciado, ter sabor. Se a gente não tiver mais sabor, não tiver mais validade, nós não servimos mais para nada. Vocês são luz para o mundo.
não se pode esconder em uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ele é colocado no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também é vocês, luz, devem brilhar para que os outros vejam as coisas boas que você fazem. Louvem o Pai de vocês que está no céu. Está vendo? Quando a gente é luz, nós somos igual uma cidade em cima de um monte, todo mundo vê. É igual uma luz que ilumina um ambiente, todo mundo está vendo. E nós temos que ser essa pessoa. Puxa, aquele Paulo César lá, ele tem algo diferente. O que é aquilo? É Jesus, não é porque eu sou bonzinho não. É Jesus que está nas nossas vidas. Assim deve ser com nós, sermos diferenciados, sermos sal da terra e luz do mundo. Aí a gente se depara, quantas vezes as pessoas olham para nós, ou quantos convites eu recebo para levar uma palavra, para ministrar, para fazer uma oração, no meio da sociedade. Por quê? Eles veem algo diferente. A conduta de vida cristã, às vezes a maneira que você faz as coisas, a maneira que você orienta, as tuas palavras. Eu me lembro uma certa vez que eu fui fazer um negócio com meu irmão, lá em São Carlos, numa motocicleta que ele tinha comprado. Levou a dele e deu uma base de troca. E no meio da nossa conversa, era um senhor que estava, dono de uma imobiliária. No meio daquela conversa, aquele senhor falou: olha, eu vou ter que fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso vocês são evangélicos? Eu não gosto dessa palavra evangélica, eu falo, eu sou cristão, sou crente, né? Falei, somos. Não, porque eu vejo que vocês chegaram aqui, até agora vocês não falaram um palavrão, não falaram uma coisa errada, assim, fora, né? E eu vejo que vocês são pessoas diferenciadas. Aí eu já comecei a contar a minha história de vida, o meu testemunho que Deus fez na minha vida. Aí ele relatou para mim, falou, olha, 2 vezes por semana eu tenho que ir até fazer hemodiálise, porque eu tenho problema e tal, né? E ele precisava de um transplante, ele estava na fila de espera já fazia alguns anos. E eu falei, olha, você acredita se nós orarmos aqui, Jesus pode te curar? Ele falou, eu acredito. E ali eu fui ousado. Então vamos orar. Chamei todo mundo da imobiliária, já estava na pandemia, então a imobiliária estava trabalhando de portas fechadas, eu chamei todo mundo que estava trabalhando nos computadores, e ali nós fizemos uma oração. Eu vou ter que confessar, irmãos, eu tinha que ter fé. Se eu me pus na posição, eu falei, agora Jesus tem que curar esse homem, né? Não sei o que Jesus vai fazer, mas eu vou orar, e eu falei de Jesus para ele, e Jesus vai ter que mudar a vida dele. E oramos ali, foi algo muito bonito que Deus fez, na vida de todo mundo ali, e viemos embora, o negócio deu certo e viemos embora para casa. Mas o interessante, o mais gostoso é que no outro dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp, olha, eu queria agradecer, esse negócio não foi somente para vocês virem aqui, mas foi para Deus liberar uma bênção na minha vida. Estou indo me internar porque chegou a minha hora, vou fazer o transplante hoje. Meu irmão, a gente tem que ter ousadia. As coisas têm que acontecer. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores ainda. Às vezes eu vejo pessoas assim na cadeira de rodas, às vezes eu vejo, puxa, eu queria ter uma fé para orar e aquela pessoa se levantar. Nós temos que ter ousadia, levanta e anda. Aleluia. E aí depois nós recebemos convites. Quantos convites eu já não recebi para fazer? Uma vez eu me lembro que eu fui convidado para patrocinar um rodeio. E eu falei assim, eles queriam colocar o nome lá do nosso trabalho e tal, numa placa. Eu falei, não quero nome nenhum lá. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer a abertura do rodeio. Não pode fazer a abertura do rodeio. Eu falei, então não vou patrocinar nada. Passou-se uma semana, 15 dias, me chamaram lá, não, então você pode fazer a abertura do rodeio, eu te dou 15 minutos. Eu falei, não, 15 minutos eu não quero. Eu falei, não, então você toma o tempo que você quiser. Eu falei, então toma o dinheiro aqui e agora é comigo. Convidei uma dupla sertaneja gospel na época, uma mulher também que cantava louvores muito bonitos, e convidei o pregador, porque era para ser eu, Deus falou comigo a respeito de outra pessoa que era peão, pastor, já naquela época, conheceu Jesus através do rodeio, convidei ele. E pensa em algo bonito que Deus fez. Começou-se lá,
fomos lá, eu fui com a dupla sertaneja lá pegar os microfones com o narrador. O narrador estava mandando 2 êxtases para dentro. Os irmãozinhos já regalou o olho. Falei, meu irmão, nós estamos na cova do leão. Fica tranquilo. E foi uma bênção. Começaram a cantar, a arquibancada inteira, glorificando o nome do Senhor. E com o testemunho que entrou logo em seguida, e a palavra, quando fez apelo, muita gente entregou a vida para Jesus. Irmão, tem que ser assim, tem que ter ousadia. Quantas vezes a gente não é convidado? Recentemente fui convidado, já é a 2ª vez que eu estou sendo convidado para fazer a abertura de um evento social. Falou, as pessoas lembram da gente. Falou, Paulo César, você não vem aqui trazer uma palavra, orar para nós começarmos o evento? Está aí a oportunidade de falar de Jesus. É no meio, nós temos que ser luz, nós temos que ser diferente. Jesus é a vida. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Aqui o plano de salvação para as nossas vidas. Meu irmão, o homem nasceu, Deus criou o homem errou, pecou, nós já estamos destituídos da glória de Deus, porque a partir daí o homem é mau. Mas Jesus, Deus amou tanto a gente que Deus criou um plano de salvação para mim e para você. Permitiu que seu único filho viesse à terra, para que quem crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. O quê? Ter oportunidade de morar no céu. Veio para salvar os verdadeiros cristãos. Jesus veio para que nós possamos ter aliança com ele, através dele possamos chegar até o Pai. Jesus é o único caminho, é isso que nós estamos falando, não tem outra coisa, não tem em outra coisa em que se agarrar. Os dias lá fora são maus. Imagina você viver lá fora, nos dias maus, sem Jesus. Eu não sei como eu conseguia viver. É matando um leão por dia, é um problema a cada dia. E nós temos que ter essa aliança com Jesus. Senhor, me dê a direção. Senhor, conduza, como que eu devo fazer aqui agora? Senhor, me dê a direção correta. Agora, em contrapartida, em João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, quem não crê já está condenado. Não tem mais para onde sair. Não tem mais como a gente ficar em cima do muro esperando. Para que lado eu vou e servir a 2 senhores? Existe o diabo e existe Jesus. O diabo que é senhor do pecado, aquele que quer te afastar de Deus, aquele que quer destruir a sua vida. E existe Jesus, aquele que quer te salvar, aquele que quer te perdoar, aquele que quer restaurar a sua vida, restaurar a sua família, quer te dar direção no seu trabalho, nas suas finanças, no meio da sociedade. Nós temos 2 senhores. E qual senhor você tem servido? A Bíblia fala a respeito do morno também. Fala que o morno é vomitado. A gente tem que ter um entendimento, irmão, que nós não fomos feitos para morar aqui não. Tudo isso aqui que você está vendo vai passar. Nós somos feitos para morar nas moradas eternas, moradas celestiais. O problema vai acabar. Mas aí nós temos que aproveitar enquanto é tempo, abandonar as trevas e sermos luz. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer usar a minha e a sua vida. Deus quer usar os teus recursos nessa terra. Ele não precisa do teu dinheiro, não. Se é para a obra dele, ele levanta outro e abençoa. Ele cria circunstâncias, situações. Eu me lembro de um pastor que foi para a África com a mulher grávida. Deus mandou ele lá. Mas era $7.000 para fazer um parto. Foi fazer missão na África com a mulher grávida, o primeiro filho. Olha que loucura. Aí chegou lá, Deus falou com ele: fica tranquilo que eu vou preparar tudo.
E de repente a mulher estava para ganhar um nenê e era $7.000 que ele tinha que pagar. E agora, Senhor? E ele fazendo a missão na África. E eu achava que a África era coisa boa para fazer, né? Uma vez eu me lembro que me pediram uma oferta para ir para a África. Ih, deve ter um monte de missionário lá, pastor lá pregando, né? Falei, não precisa ir não, pastor. Quando eu vi, o pastor chegou lá, ele ficou 3 dias sem tomar banho, porque não tinha água, 3 dias sem comer direito, nem água, a água era marrom. Ficou dormindo atrás do púlpito, porque a coisa lá é difícil, irmão. E esse missionário que estava lá com a esposa grávida, precisava, a mulher para ganhar neném, precisava do dinheiro. Você acredita que Deus usou a vida de uma mulher, vamos dizer assim, muçulmana, uma mulher, entregou um pacote na mão dele, e dentro daquele pacote tinha $7.000. Porque quando Deus quer fazer, Ele quer fazer. Mas seja um privilegiado. Investe os teus recursos nas coisas de Deus. Investe a influência que você tem no meio da sociedade para ganhar, para falar do amor de Jesus. Deus quer te usar, Deus quer usar a minha vida. E quanto mais Deus nos usa, mais Deus nos abençoa. Mas você tem que estar na brecha, você tem que estar disponível. Eu me lembro uma certa vez, está trazendo aqui, eu nem me lembrava mais disso. Um senhor foi na fazenda, eu estava numa crise, precisava vender uns bezerros, e eu não tinha comprador, porque estava numa seca lascada, não tinha mais pasto. E eu orando a Deus, eu preciso vender, eu preciso pagar minhas contas. Daqui a pouco, um parente meu falou, eu tenho um amigo meu lá de Curitiba, ele está aqui para ver uns bezerros e tal, você não vende? Eu falei, eu vendo, estou precisando, eu vendo. E daqui a pouco vou com esse rapaz aí, mais o picareta atrás no carro, e ando dentro daquele gado, e olha. E daqui a pouco ele começou a dizer para mim, esse empresário, na verdade ele era empresário, mas tinha uma propriedade rural aqui perto. Ele começou a dizer que a mãe dele se matou, que a irmã dele se matou e que ele tinha tentado se matar. Eu falei, opa, peraí, esquece os bezerros, eu já sei qual que é o teu problema, eu sei quem pode resolver o teu problema. Daqui a pouco eu fiquei 3 horas falando de Jesus para ele, a respeito de maldição hereditária. Olha, isso que está acontecendo na tua vida é por causa de uma geração, a maldição eu fui ministrando na vida dele. Orei por ele, entregou a vida para Jesus. Fazia anos que eu não ouvia dele, ele morreu. Mas não se matou, ele teve um infarto, mas ele teve a oportunidade de conhecer esse Jesus. Irmão, tem que ser assim. Deus quer usar a minha e a tua vida. Às vezes nós temos que estar com os ouvidos atentos. É no teu dia a dia, não é somente. Uma vez eu me formei em teologia e ganhei um púlpito de presente quando me formei. E aquele púlpito serve para mim. Eu não preciso de púlpito para pregar. Eu prego o evangelho no meu dia a dia, porque eu tenho uma aliança com Jesus e o Espírito fala através da minha vida. Tem que ser assim. Aleluia. E para nós estarmos encerrando já esta mensagem, já estamos chegando ao fim, para nós concluirmos, Jesus é o único caminho, somente Ele pode te levar ao céu. Jesus é a verdade, devemos conhecer cada vez mais os ensinamentos, conhecer cada vez mais a palavra, orar, buscar a Deus. Deus me ensina aquilo que eu preciso aprender, ter pressa. Jesus é a vida, Jesus deu a vida dele pela nossa. Aí às vezes a gente se questiona, será que você tem a certeza da tua salvação? Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes cria incertezas dentro de nós, e às vezes é necessário nós reafirmarmos a nossa aliança com Jesus. Será que você consegue? Muitas vezes a gente tem um pecado escondido, a gente não consegue sair desse pecado. Aí eu me pergunto, como que eu posso ter ajuda? Somente Jesus pode nos ajudar. Mas e agora, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Fazer uma aliança com Jesus, entregar nossas vidas para Jesus, reconhecer que Ele morreu e derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, e a partir daí o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a lutar contra o pecado. E nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé, junto comigo.
nós ministramos baseado em cima de Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E às vezes nós somos questionados, nós falamos tanto sobre aliança com Jesus, dependência do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós, mas como que eu faço uma aliança com Jesus? Né? Ou como que eu posso retornar aos caminhos do Senhor? Às vezes eu andei meio afastado, eu quero reafirmar minha aliança. Até eu mesmo, quantas vezes não entreguei minha vida para Jesus, depois já de batizado, para quê? Para eu lembrar que eu tenho uma aliança com Ele. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu coloco a mão no meu peito e eu oro, reafirmando a minha aliança com Jesus. E nessa noite eu queria convidar você. Às vezes você está questionando, às vezes você não conhece, veio aqui pela primeira ou segunda vez. Como que eu faço para entregar a minha vida para Jesus? É simples. É você crer no seu coração e confessar com a sua boca. Confessar o quê? Que Jesus é o teu Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 8, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o que você precisa fazer? Crer no seu coração e confessar. E eu queria convidar você a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e orar junto comigo. Coloque a mão no seu coração, vamos fazer a oração junto comigo? Feche seus olhos, ora junto comigo, repita: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e te reconheço como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para me perdoar e purificar-me de todos os pecados. Nesta noite, eu reafirmo, ou eu faço pela primeira vez, a minha aliança, e eu entrego a minha vida totalmente nas mãos de Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, que teu Espírito Santo venha fazer morada permanente dentro do meu coração. Escreve o meu nome no teu livro, que é o livro da vida, e faça de mim, a partir de hoje, ter uma nova história. Amém. Glória a Deus. Você com os seus olhos fechados ainda. Eu queria saber, com os olhos fechados, por favor, sem constrangimento algum. Queria saber quem que fez essa oração pela primeira vez. Teve alguém aqui que fez esse tipo de oração pela primeira vez? Glória a Deus. Mais alguém? Você que fez essa oração pela primeira vez, por favor, sem constrangimento algum e com os olhos fechados. Se você quiser me procurar depois do culto, né, vamos estar orando pela sua vida, né, se você quiser questionar alguma coisa a respeito do que você fez nessa noite, eu estou à disposição para te orientar, tá bom? Então, queria orar por você agora, ainda com os olhos fechados, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, grato nós somos, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. E Pai, eu não sei as necessidades dos meus irmãos, como eles entraram na tua casa nesta noite. Mas Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada uma delas, Pai, cada pedido, cada necessidade. Quero pedir que o Senhor venha abençoar a tua igreja, que o Senhor venha entrar de providência. Pai, foi ministrada uma palavra a respeito de aliança com Jesus, de um caminho verdadeiro. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Pai, que essa palavra esteja remoendo em nossos corações no decorrer desta semana, que nós possamos ter recalculando a rota, mudança de vida e de atitudes, no decorrer dessa semana, que o Senhor nos mostra, nos revela aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser retirado das nossas vidas. Nos ajuda com teu Espírito Santo. Pai, que um dia, quando o Senhor voltar, nós possamos estar preparados, ó Deus, para que possamos herdar a salvação e ter a oportunidade de morarmos no céu. Sabemos que as coisas deste mundo são passageiras, Pai, que o Senhor possa nos dar esse entendimento.
quando o pecado chegar, nós não podemos pecar, não por causa que é errado, mas para não desagradar ao Senhor. Nos dê esse entendimento, Pai. Ajuda-nos, Deus, a sermos cristãos melhores a cada dia, Pai. Nos limpando, nos purificando através do Teu sangue e do Teu Espírito. Assim nós oramos e abençoamos a Tua igreja. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está saindo daqui essa noite abençoado? Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a se assentar. Eu gostaria de pedir, cadê os recados para estar passando para a igreja? O Rafa está aqui. Eu não vi o Rafa. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe, Paulo. Creio que a palavra foi uma bênção, estava lá com as crianças, mas foi uma bênção. Há alguém aqui no nosso meio que está aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui todos os domingos, às quartas-feiras, e recebendo vocês aqui com todo amor e coração. Às terças-feiras nós temos aulas de violão e canto aqui na igreja. Se você tem interesse em participar, entre em contato conosco para poder pegar maiores informações. Nós estamos precisando comprar mais 30 cadeiras aqui para o salão, dessas que nós temos já. Elas têm um custo de R$110. Nós já tivemos 8 ofertas, então nós precisamos ali de mais 22 cadeiras. Se você sentir no seu coração de doar, talvez não seja o valor total dos 110, mas qualquer valor que você possa, entre em contato conosco ou faça o Pix ali, avise o pastor também. Será muito bem-vinda essa doação para que a gente possa adquirir mais essas 30 cadeiras. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 7 horas da noite, com o culto de celebração, e na quarta-feira, às 8 horas da noite. Todos vocês estão convidados para estar aqui na próxima quarta-feira. Creio que o pastor Giovanni volta na terça-feira, já está aqui conosco, daí provavelmente quarta-feira vai ser ele que vai ministrar. É isso mesmo? Isso, então provavelmente ele que vai ministrar na quarta-feira. E todos vocês estão convidados. Você que está em casa também está convidado a assistir o culto. E se puder estar aqui conosco, será muito bem-vindo. Irmãos, uma boa semana para todos vocês. Vão na graça de Deus. E que seja uma semana abençoada para cada um de nós. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.